ela vem cooperar com essa palavra, e é meio que um parêntese no que nós estamos falando, mas tem um propósito de cooperar com essa palavra, do que Deus nos fala sobre jejum, sobre oração, sobre relacionamento uns com os outros, sobre a busca pela palavra, sobre a nossa doação dos nossos bens ao Senhor, aquilo que nós falamos lá atrás, que são ações extremamente preciosas no corpo de Cristo, que tem a ver com a vida da igreja, que tem a ver com o próprio funcionamento da igreja. E o que o Senhor tem nos falado é que essas coisas precisam de fato funcionar, porque uma vez que elas funcionam, a igreja estará saudável. Mas uma vez que a gente encontre falhas ou dificuldades nessas áreas, será visível na vida da igreja a enfermidade ou a dor. E a gente começou hoje à noite com um cântico falando de arrependimento, falando de voltar ao primeiro amor. Aí o Espírito terminou por confirmar essa palavra de forma muito clara. A gente termina declarando eu me arrependo, a gente termina declarando quero me apaixonar, quero voltar, e às vezes a gente está falando dessas coisas sem entender exatamente o que é isso. Se arrepender de quê? De que é que a gente está se arrependendo? A gente está só cantando eu me arrependo, Senhor. Me arrependo de quê? Me arrependo porque deixei o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Como foi esse deixar o primeiro amor? O que é que eu estou fazendo hoje que identifica que ficou para lá esse primeiro amor? Que práticas eu tenho hoje? Que práticas que a igreja tem hoje que claramente identificam isso? E essa declaração, quero me apaixonar, ela é muito forte. E a gente precisa encher o nosso coração de temor ao fazer certas declarações, porque elas devem mover o nosso coração na direção da declaração. E é muito bom poder dizer que amamos ao Senhor, que desejamos o Senhor. Isso é muito bom. Mas isso não pode ser apenas uma declaração. Isso tem que ser uma declaração que vem do meu coração, que é sincera do meu coração. Que eu diga assim: Senhor, eu te amo, eu te busco, eu te desejo. Eu estou aqui de novo, depois declaramos isso, porque desejamos o Senhor, porque queremos o Senhor, porque eu quero o Senhor, porque eu amo o Senhor, e o meu amor por ti me motiva de estar aqui. Essa é a razão. Não estou aqui porque não tenho o que fazer, não estou aqui porque alguém está vigiando se eu vou estar ou não, mas eu estou aqui porque eu tenho clareza da minha paixão pelo Senhor, do meu amor pelo Senhor, e de o que significa a minha presença aqui. Se essas coisas não forem claras no nosso coração, nós não iremos muito longe, nós nos cansaremos muito fácil. Precisamos de fato estar apaixonados pelo Senhor, precisamos de fato estar em amor com o Senhor. Essa deve ser a maior motivação do nosso coração. E voltar ao primeiro amor é voltar a esse amor de fato, puro, simples, cheio, grande. Quando nós entramos pela porta e visualizamos o reino de Deus e dissemos: uau, é isso que eu quero. Você lembra disso? Quantos se lembram disso? Quantos se lembram desse momento? Vai lá, meu irmão, você lembra desse momento? Eu lembro desse momento. Quando eu adentrei pela porta do reino, eu olhei o reino de Deus. Eu disse: uau, que coisa maravilhosa. Aqui tem muita coisa de Deus, eu quero isso. E aquilo encheu meu coração de paixão. Eu me lembro aos 14 anos de idade, os primeiros meses andando com Jesus, como eu tinha fôlego para pregar o Evangelho, como eu tinha fôlego para fazer a obra de Deus, porque aquilo me encheu de paixão. Aquele era o primeiro amor. Aquele foi aquele primeiro momento de encontro com Jesus, e aquilo me fascinou de uma forma tremenda. E aquilo só cresceu em poucos anos. Eu estava dentro de um seminário, desejando aprender mais. Em poucos anos eu estava casado com a minha esposa no campo missionário, pagando o preço, iniciando minha vida, jogando para cima todos os planos que eu tinha de ser isso, de ser aquilo, por amor a Jesus. Então, quando a gente fala de primeiro amor, a gente precisa ter na mente claro que primeiro amor foi esse. É aquele momento que você primeiro se deparou com o Senhor, naquele momento que você se viu como pecador
miserável, indo para o fogo do inferno, indo para a destruição, e você se depara com a graça, com a misericórdia, com o amor de Jesus, e você diz: uau, que coisa linda. E aquilo enche o teu coração, e aquilo muda completamente a tua vida. Esses dias eu disse para minha esposa que essa viagem foi a pior de todas. Foi a que eu senti mais saudade dela, essa viagem. Sabe por quê? Porque nós passamos 30 anos cuidando dessas meninas que são nossas filhas. E a gente meio que dividia nosso amor, um por outro, e a gente termina diluindo um pouco. E de uns meses para cá, depois que Sarinha casou, nós ficamos sozinhos. Então a gente ficou mais perto, a gente ficou mais junto. Era eu e ela e eu. Não tinha mais ninguém. E aí, quando eu saí, doeu mais. Oxi, que negócio estranho. Eu comentei na pai, eu estou sentindo saudade da minha mulher como eu nunca senti antes. E nem uma sentada lá para dormir comigo lá do lado, para me consolar. A mulher fica chorando junto, nós dois, né? E eu achei engraçado aquilo. Aí depois eu cheguei em casa e disse: não, você tem saudade de você como eu nunca senti antes. Mas hoje eu entendo que esses meses que a gente voltou mais um para o outro, a gente reacendeu algumas coisas no nosso relacionamento, na nossa intimidade, só nós dois em casa de novo. Então eu fico pensando como é bom quando a gente olha para o Senhor e consegue voltar àquela intimidade com o Senhor, a estar com o Senhor, a andar com o Senhor, a não deixar que nada atrapalhe essa intimidade com o Senhor. Eu vou ter que correr, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Mas eu queria ler 3 textos com vocês, e que o Senhor permita que o Espírito Santo nos fale ao coração nessa direção hoje à noite. Mas eu queria dar um tema, até para ajudar Thomas aí na hora de editar o vídeo dessa palavra, e eu queria até pedir aqui, com a autorização do meu companheiro, que essa palavra chegasse aos grupos essa semana, em nome de Jesus. Não por ser minha palavra, mas por entender que o Espírito Santo está querendo dizer umas coisas para a gente aqui. Eu queria que você prestasse atenção a isso. Hebreus 3. Eu queria te chamar para a gente fazer rapidinho aqui uma consulta do coração. Quantos visitaram o cardiologista esse ano já? Quantos visitaram o seu cardiologista esse ano? Levanta a mão bem forte, bem alto. Pouquíssimos visitaram o cardiologista. Pois hoje você vai fazer uma visita ao cardiologista. Mas não é o doutor Reginaldo não, que é meu cardiologista, que eu acho que ele tem 250 anos de idade. Ele foi cardiologista da minha avó, é cardiologista do meu pai, é meu cardiologista, é cardiologista de Sara, e estou esperando agora os netos, da minha sogra também. E o cara tem 500 anos de idade, pelo jeito dele lá, mas ele sabe o que diz, e cuida bem do coração. Mas eu queria te chamar para uma consulta do coração, não esse coração de carne, mas aquele coração que o Senhor te deu, que é o coração que te move para perto do Senhor. Eu queria te chamar para dar uma avaliada nesse coração, que é o centro de tudo, que é o coração que te move para perto do Senhor, ou que te afasta do Senhor. Porque é ali, como disse Jesus, de onde procede todas as coisas. Não é o que entra, mas é o que sai, que vem de onde? Do coração. E aí a gente precisa também ter esse cuidado com o coração. Hebreus 3, eu vou ler, você vai anotar esses textos, que a gente vai precisar passar rapidinho por eles, e depois você vai meditar com mais calma neles. Mas Hebreus 3, a partir do 7, ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não o quê? Endureçais o vosso coração, como aconteceu lá com o povo de Israel na rebelião, durante o tempo que foram provados no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Problema no coração, que sempre se desviava. Via Deus agindo, via a mão de Deus, via o poder de Deus, no momento seguinte desviava. Verso 11: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
Verso 12. Cuidado. Aí a palavra de atenção do Senhor por nós, queridos. Preste atenção, porque essa palavra é a palavra do Espírito Santo para mim e para você. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração atrapalhado, perverso, mal sobrecarregado, um coração confuso. Tudo isso é a tradução dessa palavra perverso, que está aí, tá? Lá no original que foi escrito, a palavra diz tudo isso. Que se torne incrédulo, que leve você a não ter a devida fé, e que vai fazer você o quê? Se afastar do Deus vivo. O risco de um infarto na nossa fé, aí Thomas anota, infarto na fé, é real, é possível. Corremos um risco de permitir que o nosso coração seja infartado em sua fé, quando não permitimos que ele seja devidamente irrigado pelas suas coronárias, por aquilo que o alimenta de fato. E aí foi onde veio ao meu coração essa palavra. Eu tenho sido extremamente cuidadoso com o meu coração físico. Faz alguns anos que eu, a cada 6 meses, faço uma consulta com o meu cardiologista. Faço sempre aquele examezinho dos cordãozinhos, o eletro, né? O famoso chupa-cabra. Ele bota e chupa socorro, né? Então você bota aqueles negocinhos lá, os eletrodos. Eu faço regularmente, a cada 6 meses. Faço por uma razão simples. Eu tenho uma genética com disposição ao colesterol alto. Uma questão genética, familiar. Então eu preciso controlar o meu colesterol o tempo todo. Então a cada 6 meses eu estou lá, batendo ponto e cuidando do meu coração. Não me esqueço. Antes nós íamos para o nascimento do netinho em janeiro, comecei a sentir umas dores aqui no peito, me deu uma agonia. E um dia antes de viajar, eu liguei para o doutor Reginaldo: o senhor precisa me atender, porque eu vou viajar, vou ficar 1 mês fora, e estou com uma dor no coração, e pode ser só dor de voo, né, Gilson? Pode ser só dor de voo, aí o menino vai chegar, estou com uma dor no coração, mas eu não vou viajar sem saber o que é. Ele: não, venha, pode vir, ele atendo, fez o eletro, tudo normal. Não, isso deve ter sido uma coisa muscular, alguma coisa que você está sentindo, mas o coração está tranquilo. Era dor de voo mesmo. Uma dor talvez do excesso de peso, como eu estava fazendo muito exercício, podia ser isso. Mas é um cuidado. Você está lá preocupado. Sente uma dor no braço esquerdo, né? O negócio da dor esquerdo, né? Você já pode ficar: será que é o início do infarto, alguma coisa? Tem lá os sintomas que você tem. E se você for esperto, você sabe, para correr para o médico, né? Tem lá o comprimidinho que fica dentro da gaveta, do lado da cama. Nós somos cuidadosos e precisamos ser. Porque o coração é o coração. Ele funciona e pode parar de funcionar. Pode fazer uma grande surpresa para qualquer um de nós. E a gente faz a nossa parte. A gente trabalha preventivamente. Esse é até um conselho aqui natural. Previna, faça o que você puder para prevenir. Não se assuste. Faça a prevenção, que é o melhor remédio que você pode fazer. Então isso é normal. Agora, esse coração que o escritor está falando aqui não é esse coração, mas é aquele coração que está ali cheio dos meus sentimentos, da minha ação para com Deus, que pode se transformar num coração perverso e incrédulo, pesado, sobrecarregado, cheio de tantas coisas que não consegue ser cheio de fé e de ânimo para viver as coisas do Senhor. E termina me afastando do Deus vivo. Esse é um risco que nós temos. Esse é um risco que você tem e que eu tenho. Por isso que eu estou te convidando hoje para fazer um eletro desse coração. Vamos pegar agora o chupa-cabra e vamos colocar nas coronárias, nas artérias. Vamos colocar um chupa-cabra na palavra de Deus, naquela coronária que é a palavra de Deus, que é aquele alimento que tem que bombear para o meu coração. Vamos fazer uma verificada nisso aí.
Desde o retiro nós estamos falando dessas coisas, para chamar a nossa atenção. Como é que tem sido a minha alimentação da palavra de Deus? É verdade, ela existe, eu me alimento, ela faz parte da minha vida? Ou ela está começando a ficar ali com colesterol, não consigo mais, passa muito pouco, está quase entupido, e se entope, querido, sabe o que acontece? Deixa de levar o sangue ao coração, e sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Infarto. Não chega o sangue, morre aquela parte do coração e você tem um infarto. E às vezes o infarto vem daí. E os sintomas muitas vezes são claros. E a gente precisa falar porque o nosso papel é falar. Às vezes a gente encontra no meio dos irmãos tanto blá 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 e pouca palavra. Pouca experiência com a palavra de Deus. Às vezes as nossas reuniões nas casas, elas são cheias de assuntos diversos, de motivos de orações diversos, mas pouco da palavra. Pouco do que a palavra tem enchido o teu coração, pouco dos encontros que você tem tido com a palavra de Deus. Falamos do trabalho, falamos do carro, falamos da saúde, falamos disso, falamos daquilo outro, mas não falamos da palavra. E aquela artéria vai entupindo. E de repente os nossos encontros são vazios da palavra de Deus, mas cheios de nós, das nossas experiências. E rimos muito, e brincamos muito. E aí alguém lembra, tem um versículo aqui. Pluf, jogamos o versículo e vamos para casa com a consciência mais ou menos tranquila de que alguém lembrou do versículo da palavra. Me perdoe, mas isso a gente tem que falar, porque essa é a avaliação que a gente precisa fazer do estado do nosso coração individual e do estado do nosso coração como igreja. Antes que venha o infarto. Percebe, querido? O Espírito Santo de Deus chama a nossa atenção, porque ali, em algum lugar desse coração, pode acontecer um infarto, e precisamos evitar isso. Corramos para a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Vigiemos o nosso coração, vigiemos a nossa busca pela palavra. Que os nossos encontros a partir de sempre sejam cheios da palavra de Deus. Se vigiem nisso, uns aos outros. Sejam 2, 3 reunidos, seja uma reunião na casa, o que for, vigiemos nisso. Onde está a palavra de Deus? Onde está a experiência com a leitura da palavra de Deus, com o alimento da palavra de Deus? Está aí um elemento. Vamos botar um outro chupa-cabra aí no jejum. Estamos falando ainda disso. Mas se não criamos práticas de jejum, nós vamos aos poucos entupindo essa veia e de repente nós não jejuamos muito pouco. Então é como um filetezinho que passa pela veia para o coração. E o coração é pouco alimentado dessa prática. E em algum momento isso se fecha e nós não praticamos nada. E ali pode gerar um novo infarto. E ali nós podemos experimentar o mal no nosso coração como igreja. Se falamos da oração, a mesma coisa. Quanto oramos? Será que ali flui muito da presença de Deus? Será que ali há um fluir de oração quando estamos juntos em casa, no grupo, com um com o outro? Se não estamos, de novo, corremos o risco de ver a coisa ficando apertada e oramos tão pouco, vigiamos tão pouco, e isso é tão pouquinho que vai chegar uma hora que não vai acontecer. E aí as demandas que nós temos de oração, elas não acontecem. Não há resposta de Deus. Por quê? Porque oramos pouco. Porque não conseguimos nos sentir como um povo de oração, nem como um povo, como uma pessoa de oração. E aí, como a consulta é particular, primeiro, você está fazendo a primeira sua consulta. Você está olhando para o seu próprio coração. Como é que tem sido a minha própria vida? Que respostas eu tenho alcançado de Deus na minha casa, na minha própria vida? Isso é um fato, acontece mesmo, há um fluir de Deus nisso. Ou é tão pouco que a sensação é que está passando um fiozinho de oração. E o coração
bombeia com muita dificuldade, ao ponto de ter um infarto. Coloca um outro pinozinho aí nas relações uns com os outros, que foi a outra palavra que Marcelo deu aqui. Coloca aí esse pino e dá uma avaliada. Está fluindo aí, querido? Você faz questão de estar com os irmãos? Você faz questão de correr quando os irmãos estão? Ou, sei lá, é mais uma reunião, é um grupo caseiro. É só um grupo caseiro. É só um encontro com o irmão. Eu estou bem, vou ligar. Não deu para ir não, irmão. Eu chego qualquer hora, não tem problema nenhum. Eu vou a hora que der. Se der eu vou, se não der eu não vou. Você está entendendo que se não há um fluir de Deus aí, essa veia está se fechando e ela vai em algum momento trazer um mal para o coração, e de repente você já está num nível onde há muito pouco passando por aí, e o seu coração nesse lugarzinho aí nem bate mais, ele está fraquinho, o músculo está batendo muito pouco, porque muito pouco está sendo irrigado aí, muito pouco esforço se faz aí, e esse é um risco que também sofremos, de não dar a devida atenção a algo extremamente precioso ao nosso coração. Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós dependemos da vida um do outro, nós não podemos viver sozinhos, queridos, entenda isso. Não foi esse o plano de Deus, não é esse o plano de Deus. Isso precisa fluir com toda a graça, com todo o esforço. Você precisa entender isso, você tem que se esforçar por isso. Eu tenho que se esforçar, eu tenho que estar com meus irmãos, eu tenho que pagar o preço de estar com meus irmãos. Isso é importante para mim, é importante para minha esposa, é importante para meus filhos. Eu preciso pagar o preço para isso. Se você não cuidar, o seu coração começa a ficar cheio de coisa. E você começa a ter um bocado de desculpa, um bocado de situação. Isso vai te enfraquecendo. E daqui a pouco você fica incrédulo. Sabe o que é incrédulo? Eu acho que aquele encontro vale pouca coisa. Eu acho que aquele encontro é sem futuro. Caralho, Marcelo fala, você fala, você quer dar testemunho? Não precisa ir não. Eu acho que Faustão é melhor. Misericórdia. Eu acho que o jogo é melhor. Claro que o Flamengo não é essas coisas, né? Desculpa aí, companheiro. Não podia perder essa. Mas, sabe, coração incrédulo. Aí começa a colocar dificuldade. É que faz muito calor. É que a cadeira é desconfortável. É que o bebedouro, quem é que garante que essa água é boa? É que o banheiro. Então, entenda, começa a gerar incredulidade no meu coração. E eu começo a dar pouco valor a isso. Qual é o meu esforço? Zero. Nós passamos por experiências no Haiti que mexeram muito com o nosso coração. Os irmãos estão ali reunidos. Um dia da última vez nós fomos conhecer a casa dos irmãos. E graças a Deus estávamos no carro. Graças a Deus. Para chegar na casa desses irmãos. Esses irmãos caminham desses lugares lá não sei aonde, do fim do mundo, para estar ali 2, 3 vezes por semana, juntos, para buscar a palavra de Deus, para buscar a comunhão. Nos envergonha completamente. Me envergonha completamente, por vocês e por mim. Porque nós temos todas as comodidades e não conseguimos chegar na hora da reunião. Não conseguimos. Estamos atrapalhados. Os nossos corações estão sobrecarregados. E não conseguimos dar valor a estar com os irmãos. Se temos um encontro na casa,
tanto faz esse encontro. Se temos um encontro com todos, tanto faz esse encontro. Se eu vou, se eu não vou, se ele vai, se ele não vai. Isso é coração incrédulo, queridos. Presta atenção. Se não houver arrependimento, como cantamos aqui hoje, não haverá mudança no nosso coração. Já paramos, em nome de Jesus, já paramos de querer dar bronca na igreja. Queridos, olha a hora, no grupo. Meu coração já cansou de fazer isso. Graças a Deus que já mudamos de nível. É tu com Jesus, querido. É tu com o Senhor. Como profetas de Deus, nós temos que chamar a atenção para o que a palavra de Deus diz a nós. Onde está o nosso coração? Qual o valor que nós damos a essas coisas? Porque a enfermidade na vida da igreja vem daí, vem dos nossos corações corrompidos, atrapalhados. E quando não vemos o fluir de Deus aí, nós começamos a olhar para o coração da igreja e dizer: Senhor Jesus, estamos a ponto de ter um infarto nesse coração. A qualquer momento esse coração vai parar. Encontros que podem ser vazios da presença de Deus, aqui e lá na casa. Encontros que nós entramos e saímos e nada acontece. Isso é infarto, queridos. Nada acontece. Percebe isso? Nada acontece. Vazio da presença de Cristo. Aí bota mais um pino naquilo que você coloca diante do Senhor, como oferta ao Senhor. Aí a gente tem outro ponto que irriga o coração da igreja, porque é através daquilo que deixamos diante do Senhor que o Senhor sustenta a sua igreja, acolhe os necessitados, dá comida a quem tem fome, veste a quem está nu, faz uma obra de boa ação que foi dada pelo Senhor como ordem à igreja de Deus. E pecamos aí. E temos que dizer aos irmãos que são acudidos: queridos, sinto muito, não temos recurso, perdoe. Você está com fome? Continua com fome. Vai buscar na fonte a tua comida. E ali começa a surgir uma falta de irrigação e começa a surgir o início de um infarto. E começa a doer, porque de fato está faltando sangue naquele lugar. Preste atenção, queridos. A palavra do Senhor nos chama a atenção a isso. A gente precisa olhar para esses pontos e perceber que há fluir sobre eles, em cada um deles, para que não corramos o risco de ver esse coração nos afastar do Deus vivo. Vamos continuar rapidinho. 2 Coríntios 11. Mais dois textos e a gente vai terminar. 2 Coríntios 11. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, agora pontuando que há um que é o enganador, é esse que trabalha contra nós, tentando nos enganar. Desculpa, o que eu receio, verso 3 de 2 Coríntios 11, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Há um grande risco de sermos desviados e de perdermos a atenção naquilo que de fato é importante relacionado com as coisas de Deus. Vivemos num mundo que de toda forma tira a nossa atenção. Os elementos que podem ser de alguma forma, que podem cooperar de alguma forma com o Evangelho, podem também destruir o Evangelho. As coisas que têm vindo a nós, que podem ser ferramentas boas, podem também ser ferramentas do diabo para nos atrapalhar nos nossos relacionamentos. Às vezes é interessante
contar com um grupo, por exemplo, do WhatsApp, que a gente se comunica rapidinho, passa informações, passa versículos, mas às vezes, pelo amor de Deus, quanta porcaria circula nesses grupos. Às vezes é bom ver um Facebook, vez por outra, um ou outro, soltando uma palavra abençoada, algo abençoado, mas pelo amor de Deus, quanta porcaria passa por esses lugares. Cuidado, para que a sua mente, para que a sua atenção não saia daquilo que realmente é importante. Para que você não perca a visão e não alimente o seu coração com algo que não vai produzir o devido fruto. Porque aí nós podemos receber o alimento equivocado que nos atrapalha. Lucas 21, para a gente encerrar. Lucas 21, no contexto das últimas coisas. Alguns dias atrás nós animamos os irmãos a ouvir uma palavra de Marcos sobre os tempos finais, sobre as últimas coisas. Marcos terminou usando esse texto aqui. Eu queria concluir não falando dos sinais, como ele falou aquele dia, eu tenho falado no vídeo, mas falando do coração, como nós estamos falando aqui. Lucas 21, 34, o próprio Senhor Jesus chamando a nossa atenção, porque o dia vem, está às portas, está próximo. Nós não temos tempo para ficar atrapalhados. Não podemos investir o pouco tempo que temos, queridos, porque o Senhor está às portas, atrapalhado. Não podemos permitir que o diabo, que o enganador, esteja corrompendo a nossa mente, desviando os nossos olhos daquilo que é importante. Precisamos estar atentos para que os nossos corações estejam bem irrigados, bem cheios do Senhor, que não haja um colesterol nessas veias, que não haja entupimento nessas veias, para que haja o alimento devido nos nossos corações, para que estejamos saudáveis quando o Senhor se apresentar. 21, 34. Tenham cuidado, disse Jesus, para não sobrecarregar o coração de vocês de toda libertinagem, bebedeira, ansiedades dessa vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos, orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e para que estejam em pé diante do Filho do Homem. Amém. Aleluia. Quantos querem estar de pé diante do Filho do Homem? Aleluia. Estejamos atentos, estejamos em plena observação, orando a todo tempo, para que possamos escapar dessas coisas. Talvez o teu problema, o meu problema, não seja a bebedeira, graças a Deus por isso. Não vemos no meio da igreja isso como um problema, graças a Deus. Talvez o nosso problema não seja a libertinagem. Não vemos os irmãos usando da liberdade para alimentar a sua carne. Mas talvez o maior problema nosso seja a ansiedade dessa vida. Talvez seja as preocupações dessa vida. Talvez seja o tamanho que essas coisas tomou no nosso coração. Estamos cheios de cuidados e mais cuidados, e cuidado com isso, e cuidado com aquilo outro, e vamos nos enchendo de cuidados, e vamos nos apartando daquilo que é importante. E quando nos vemos, estamos cheios de boas justificativas para o Senhor. Mas, Senhor, quando tiver um tempinho, a gente resolve isso. Quando tiver um tempinho, prometo que eu vou estar com os irmãos.
Quando eu tiver um tempinho, prometo que eu vou orar mais. Quando eu tiver um tempinho, prometo que eu vou jejuar mais. Quando eu tiver mais folgado, prometo que eu vou ofertar mais. E aí a gente vai meio que negociando com o Senhor, com o coração carregado de ansiedades, e vamos ficando incrédulos, como a palavra diz. E criamos um ambiente onde mais cedo ou mais tarde virá um infarto. Mais cedo ou mais tarde ali haverá morte daquele tecido, daquela região do coração. Em nome de Jesus, queridos. Dá uma avaliada agora. Tira os pinozinhos do lugar. Puxa o papel. É assim, né? Tira os pinos. Puxa o papel. Aí tem lá todas as linhas das artérias. Se tiver muito assim, problema. É que está ali muito tranquilinho para estar normal. Se tiver problema, querido, aí você volta para o início de tudo. Quero me arrepender. Aí você agora tem motivos para se arrepender. Para dizer, me arrependo. Me arrependo porque tenho andado atrapalhado nessas coisas. Mas eu quero voltar de fato ao início de tudo. Onde eu entendia o valor da tua palavra, onde eu entendia o valor de orar, o valor de jejuar, o valor de cooperar com a obra de Deus, o valor de estar juntos, onde eu entendia que essas coisas todas têm um valor e que elas precisam fazer parte da minha vida. Os sintomas não são bons, queridos. O que os nossos olhos veem nos entristece. Mas deixa eu dizer uma coisa para encerrar aqui. Entristecer Marcelo e Elci não é grande coisa. Sabia disso? Porque nós somos nada. Entristecer o Senhor é a pior coisa de todas. É isso que deve preocupar o teu coração. Se você acha que vem para cá para nos alegrar, esqueça. Se você acha que está no grupo porque o líder chato vai cutucar você, sinto muito. Se você acha que tem que ler a palavra porque tem que citar um versículo vez por outra, porque senão fica chato você ficar calado, lamento profundamente. Se você acha que o seu dinheiro não deve ser dado a pastor que rouba, pastor que faz isso, faz aquilo, meu Deus do céu, misericórdia por tua vida. Se você acha que a palavra, que tudo isso, que o jejum, tudo isso é isso ou aquilo, lamento, querido. Não se trata de nós, se trata do Senhor. Essas coisas são para edificar a igreja de Deus. Isso deve ocupar o teu coração, o meu coração. E a gente deve cair diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a ter uma atitude diferente. Me ajuda essa semana a fazer diferente. Me ajuda essa semana a ter uma atitude diferente. Me ajuda a ser o primeiro a chegar. Me ajuda a ser o primeiro a falar, cheio de Jesus. Me ajuda a ser o primeiro a dizer, eu quero cooperar. Eu estou pronto a pagar o preço para cooperar. Me ajuda, Senhor. Por amor ao teu nome. Não a homem algum, mas por amor ao teu nome. Amém, queridos? Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Sou miserável. Sou completamente dependente do Senhor, Pai. Ai de mim se não fosse o teu amor, se não fosse a tua presença na minha vida, Pai. Que a palavra que o teu Espírito Santo traz ao nosso coração, ela possa surtir um efeito em nós, Pai. Que a nossa atitude de fato mude, Senhor. Que essas coisas possam fluir em nossa vida. Que sejamos de fato praticantes
daquilo que edifica a tua igreja. Eu quero abençoar os meus irmãos nessa noite. Quero abençoar a tua igreja, o teu povo, Senhor. Eu clamo que o teu Espírito Santo, aquele que é poderoso, que ele agora haja em nosso favor. E toda semente da palavra de Deus que foi lançada em nosso coração, que ela permaneça pela ação do teu Espírito Santo. E que ela promova uma nova atitude no nosso coração. E saiamos de uma prática evasiva no reino de Deus, e que possamos, de fato, Senhor, agir de forma operosa no teu reino, Senhor. Amém. Não mais de forma vazia, mas de forma operosa no teu reino. Essas coisas possam fluir em nossos corações, e vejamos um coração cheio de vida em mim, nos meus irmãos, mas aqui entre nós, Pai, que todo o encontro da tua igreja possa ser cheio da tua presença, amém, da vida de Cristo, do fluir do Senhor, que nos encha de experiências nos próximos dias, que voltemos testemunhando dessas experiências, que tem a ver com a nossa relação com o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos conduz nessa noite, Pai, com o coração cheio do Senhor, cheio da tua palavra, Pai. Tira toda dúvida que há em nossos corações, do quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor deseja que sejamos filhos do teu coração, amém, que possamos experimentar essas coisas, Pai. Por favor, Senhor, faz isso conosco. Leva o teu povo cheio de ânimo. Leva o teu povo cheio de coragem para viver vidas transformadas, amém, pelo teu Espírito Santo. Somos a tua noiva. É por tua causa que estamos aqui. Tu és a razão de estarmos aqui. Nos importa agradar ao teu coração, Senhor. Oramos cheios de gratidão pela tua presença conosco e pela certeza de que o Senhor continuará essa obra em nosso meio, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.